De volta com o Jornal da Gazeta e está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre as pautas políticas do Supremo, investigações envolvendo políticos, foro privilegiado e a polêmica sobre o depoimento do presidente Bolsonaro. Eu converso com o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho. Boa noite. Boa noite, Denise, tudo bom? Tudo bem? Tudo já também. Bom, a gente falando em investigações envolvendo políticos, é que não está faltando atualmente, né? Nós temos com governadores, nós temos com prefeito. Vamos começar, antes de falar do presidente Bolsonaro, a questão do governador do Rio de Janeiro, Witzel, né? Que ele foi afastado por uma decisão que depois foi confirmada, não é? Mas causou muita polêmica, não é? O Superior Tribunal de Justiça depois manteve essa decisão. Mas é a decisão de um juiz que pode afastar um governador eleito pela população. Essa decisão, eu, em que pese tenha enorme respeito para o ministro Benedito Gonçalves, que foi responsável por essa decisão monocrática, né? Decisão monocrática, quando a gente fala isso, é uma decisão que é tomada por uma autoridade só. O julgamento num tribunal é um julgamento colegiado, ele é tomado por mais de uma autoridade. E neste caso, o ministro Benedito optou por afastar o governador de forma monocrática. Eu me manifestei, apesar de obviamente não advogar no caso, mas no limite das informações que eu tive, não concordando com essa postura de afastar um governador democraticamente eleito, por mais que haja aí acusações graves contra ele, né, mas não desta forma isolada, sozinho. Depois isso foi levado ao Pleno e o Pleno acabou referendando essa decisão num momento diferente, é bem importante dizer, mas aí sim, seguindo o que eu entendo o rito correto. Inclusive a Alerj acabou também decidindo quase o afastamento, deve ser confirmado agora em plenário, mas ele tem muitos processos. Não é a questão do que ele cometeu de irregularidade, a questão é o procedimento jurídico mesmo, né? Exatamente, é o rito. Nós temos que observar sempre, nós temos sempre que imaginar que o direito, ele serve a absolutamente todas as pessoas, né? O direito é de todos, é do condenado, é do absolvido, é do inocente, é do ladrão de galinha, é do ladrão de banco. O direito é um só. E principalmente essas regras processuais, elas devem ser observadas porque elas são muito mais do que regras, são garantias que todos nós temos. Então, por mais que a gente possa ter divergências com A, B político ou A, B pessoas, esse direito lhe garante a todos. Agora, ainda no Rio de Janeiro, tem o Tribunal Regional Eleitoral lá do Rio, decidindo o futuro do Marcelo Crivella, que é prefeito, também alvo de investigações da polícia, de operações também, mas tem agora essa possível impossibilidade de ele ser, inclusive, candidato. Ele pode até ser candidato, se eleger, depois recorrer e fica aquela pendência jurídica, né? Exato, Denise. Eu acho assim que o Rio de Janeiro, infelizmente, ele tem sido um espelho de como uma política não deve ser. A verdade é essa. Você tem autoridades variadas, desde ali de governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, todos com investigações essas tratando de crimes bastante graves. E a realidade é que o Rio de Janeiro, estado tão, além de belo, tão importante para o nosso país, não merecia ter uma política com essa marca. Agora, no caso do prefeito, caberia esse tipo de decisão? A justiça eleitoral ela é uma justiça bastante dinâmica, por assim dizer. Então, há decisões, infelizmente, e isso acaba atrapalhando, de certa forma, o pleito eleitoral, decisões que podem ser revistas num espaço bastante curto de tempo. Então, temos que aguardar aqui para ver qual seria aí a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Agora chegamos à situação do presidente Bolsonaro, não é? Que esse está enrascado. Celso de Mello decidiu que ele deve prestar depoimento pessoalmente, não é? Aí depois essa decisão vai caber agora plenário. Não se sabe se vai ser marcada uma sessão antes de Celso de Mello se afastar por idade, porque ele vai ter que deixar o Supremo agora no mês de novembro, para não criar uma situação aí de desautorizar o que ele decidiu. Agora, na sua opinião, é uma exceção se o presidente tiver que prestar esse depoimento pessoalmente, inclusive respondendo perguntas da defesa de Sérgio Moro, ou ele teria o direito de dar o depoimento por escrito? Não, eu aqui vou parecer aqui no juiz de futebol. A lei é bastante clara, não há qualquer divergência em relação à interpretação da lei. É possível que determinadas autoridades, e a lei estipula que autoridades são essas, dentre elas o presidente da República, prestem depoimento por escrito na qualidade de testemunhas. O caso aqui concreto é completamente diferente. O presidente Jair Bolsonaro, nesta investigação, ele não é uma testemunha, ele é investigado. Portanto, a lei
a lei especificamente não abrange a qualidade de investigado, a possibilidade, então, de se prestar um depoimento por escrito. Portanto, a decisão do ministro Celso de Mello, ela é corretíssima. Há decisões anteriores do Supremo, pontuais, que excepcionalizaram essa redação que é bastante clara da lei e com o devido respeito e de acordo com o entendimento que eu tenho, aquelas decisões do Supremo estavam erradas. Correta está a do ministro Celso de Mello. O que o ministro Marco Aurélio fez, porque eu vi divulgado na imprensa que, na verdade, o ministro Marco Aurélio teria, de certa forma, reformado a decisão do colega. Não é bem verdade, ele não reformou. Ele simplesmente entendeu que não caberia a ele, monocraticamente, rever, porque houve um recurso em relação a essa decisão. Ele optou por levar isso para o plenário, que eu concordo, uma decisão monocrática desta importância é muito mais seguro que ela seja tomada pelo Pleno ou por uma turma do Supremo e não por um ministro só. Houve uma solicitação da Advocacia Geral da União, Exatamente. Aí se ele tomasse a decisão é que ele estaria revendo o que foi decidido pelo Celso de Mello. Exatamente, não houve reforma da decisão, simplesmente ele afetou, nós usamos essa palavra, ele afetou essa decisão ao colegiado e não decidiu sozinho. Mas a decisão, volto a dizer, no meu ponto de vista, e a lei, volto a dizer mais uma vez, é bastante clara. A decisão do ministro Celso de Mello é acertadíssima. O presidente não pode prestar um depoimento, neste caso, por escrito. A gente tem visto muita discussão em relação ao foro privilegiado, para quem vale, para quem não vale, em que circunstância vale ou não. Nós temos todo o processo também envolvendo o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, que ele não foi ontem fazer a cariação, Sim. que ele deveria ter feito. Ele viajou, falou que tinha compromisso, depois apareceu dançando no programa de TV. Sim. Não é? E ele fala que não caberia, né, qualquer questionamento por ele não se ausentar, porque ele tinha até antecipado que talvez ele não pudesse comparecer pela instância que determinou que ele estivesse lá, não é? Esse entendimento também não tenho como concordar, mas eu posso concordar, sim, porque a lei assim prevê a desnecessidade de qualquer pessoa, seja ele Flávio Bolsonaro ou quem não está nos assistindo, a produzir uma prova contra si mesmo. A lei penal, o Código de Processo Penal é bastante claro em relação a isso. Portanto, ele não tem que participar da cariação ativamente, ele tem que comparecer ao ato. Ele pode ficar em silêncio. São duas coisas diferentes. Comparecer ao ato eu tenho porque eu fui intimado para tanto. Mas se eu quiser comparecer neste ato e simplesmente não participar dele, é meu direito. O que parece que houve é um não comparecimento e aí com uma imagem posterior de uma participação dele num programa de televisão ou coisa que o valha. Então nós estamos tratando da desobediência, porque realmente não participar da cariação é direito dele e de qualquer outra pessoa. Agora ele teria que comparecer. Teria que comparecer e não participar, ficar em silêncio. É direito de todos nós não produzir prova. É o mesmo direito ao silêncio, é a mesma régua que garante a todo e qualquer investigado ficar em silêncio. Essa mesma previsão garante a uma pessoa que tem que fazer uma cariação, que é mutatis mutandis também um depoimento, ficar ali em silêncio, mas tem que ir. Agora, a gente vê muita discussão dessa questão do foro privilegiado, se deve continuar ou não, porque teria até, em princípio, evitar perseguições políticas e tudo mais, só que a gente vê agora que serve aí como um escudo para quem comete irregularidades, mas tem um cargo público que é político. Na sua opinião, deveria cair? Não deveria. Eu sou um defensor do fórum por prerrogativa, né? Na verdade, é uma prerrogativa de fórum, a gente usa essa palavra privilegiado, que também já tem uma conotação que parece que isso é, de certa forma, um privilégio, mas não é uma garantia. O problema é o mau uso dessa garantia, mas eu prefiro manter essa garantia, porque qual é a função dessa garantia? É que acusações, porque a gente sempre pensa aqui, quando a gente pensa em fórum privilegiado, em grandes políticos, políticos famosos, deputados federais, senadores, governadores. Mas essa garantia, ela vale muito mais para o pequeno político da pequena cidade, que ele não vai sofrer uma perseguição política de um opositor que pode ser, inclusive, aí um membro da comunidade local que faça acusações falsas e, portanto, em comarcas pequenas, especialmente, onde há um juiz, um promotor de justiça, é muito importante que pessoas com cargos públicos e eleitas sejam investigadas e julgadas por outro órgão que não aquele próximo dele. É uma garantia, não é um privilégio, mas, infelizmente, e aí sim precisa ser feita uma modulação, isso cabe ao Supremo Tribunal Federal, uma melhor modulação para evitar que aí sim essa garantia seja usada, de certa forma,
como um escudo ou coisa parecida. Agora, caberia alguma decisão do Congresso em relação a isso? Caberia para determinar também. as condições em que a pessoa teria esse Acho direito? pouco provável que o Congresso queira mexer nisso. Querer endurecer. Eu acho pouco provável, mas eu acho que caberia uma modulação. Efetivamente é possível, como o Supremo Tribunal Federal fez ao longo dos últimos anos e até décadas, fez interpretações e modulações em relação ao fórum por prerrogativa de função e conseguiu restringir um pouco o seu uso, mas é possível ainda se fazer mais. Agora, a gente chega numa situação, por exemplo, como da deputada Flor de Lis, que aí seria um crime de assassinato, né, de envolvimento dela, que ela vai postergando determinadas punições e obrigações, exatamente se protegendo, não é, com essa condição de deputada. Ela poderia fazer o mesmo se ela não tivesse essa condição, né? São ali estratégias processuais que, a bem da verdade, no máximo conseguem protelar por pouco tempo qualquer ato desse. Eu não chamaria isso, neste momento, de uma impunidade, porque o julgamento vai acontecer, a acusação está posta. A questão, e isso sim é uma crítica que tem que ser feita à tramitação da justiça, é a lentidão, como tudo acontece aqui no Brasil. A lentidão, ela passa muito mais uma imagem, uma sensação de impunidade do que efetivamente o resultado prático do final de um processo. Um processo que demora muito para a vítima e para quem assiste de fora é, por natureza, um processo que beira a impunidade. Agora, na sua opinião, nesse contexto que nós estamos discutindo, como é que ficaria a questão da prisão em segunda instância? Eu sempre fui e continuarei sendo um defensor, inclusive tenho recursos, o recurso que tramitou no Supremo Tribunal Federal contou com a minha participação, como na figura de uma coisa que a gente chama de amigo da corte, amicus curiae. Eu sempre defendi que a prisão ela só deve ser executada depois de esgotados todos os recursos, basicamente porque é o que diz a Constituição. Se entendemos que deve ser diferente, temos que fazer uma reforma da Constituição, porque o texto legal é extremamente claro. E aí vocês podem me dizer, isso demora muito? Concordo que demora muito, mas há formas de tornar o julgamento mais rápido que não passe pelo cerceamento de direitos e garantias fundamentais e pela possibilidade existente, real e concreta de se colocar na cadeia inocentes antes de um recurso ser julgado. Isso acontece, a gente descobre depois de muito tempo que isso aconteceu. Muito. Agora tem o problema da lentidão da justiça. Gravíssimo, gravíssimo, Denise, gravíssimo. E isso nós precisamos endereçar de uma forma sensata, de uma forma organizada, prática e não de uma forma populista e pirotécnica, porque muitas vezes as propostas que nós enxergamos para fazer com que a justiça ande mais rápido, ela sempre passa por cercear recurso, como se a culpa da morosidade da justiça fosse sempre, aqui vou puxar a sardinha para o meu lado, de nós advogados que apresentamos muitos recursos. Se você for olhar numa linha do tempo, um processo que demora muito tempo, esse tempo demora muito mais pela lentidão da própria justiça em analisar os casos do que efetivamente os recursos são apresentados. Agora, em 30 segundos, eu queria a sua avaliação do porquê de tantos embates entre políticos e justiça e Supremo, essa situação que nós chegamos aí de quase adversários. Acho que tem dois elementos, bem rapidamente, que eu poderia dizer. O primeiro é, de certa forma, a demonização da política. Estamos criminalizando a atividade política e isso é um perigo para o Estado democrático de direito. Nem todo mundo que está lá é ruim. Concordo que tem uma boa parcela que sim. Mas há pessoas bem intencionadas, muitas pessoas bem intencionadas, que não podem ser criminalizadas a priori. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é a partidarização da justiça. A justiça hoje em dia, ela tem torcida. E ela tem uma torcida partidária. E justiça não se faz com essa emoção, justiça está escrito na lei, justiça são os códigos. Perfeito, conversei aqui com o advogado criminalista, que é Augusto de Arruda Botelho. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Boa noite. Obrigada. Laerte.